A aula pública Ópera Mundi de hoje discute as armas de destruição em massa. Quem fala sobre o assunto é Roque Monteleone, doutor em genética pela Universidade de São Paulo, diretor do Departamento de Assuntos Nucleares do Ministério da Ciência e Tecnologia e ex-inspetor e perito da Organização das Nações Unidas. O debate sobre armas de destruição em massa ocupou o noticiário internacional em 2013, quando 1.400 pessoas morreram pelo uso de gás sarin na Síria. Imagens de crianças vítimas de armas químicas chocaram o mundo. O presidente Bashar al-Assad e a oposição trocaram acusações sobre a autoria dos atentados. Nem mesmo a ONU chegou a uma conclusão sobre a responsabilidade. A crise na Síria reacendeu o debate sobre a diplomacia no Oriente Médio. Os Estados Unidos estiveram a poucos passos de uma intervenção na Síria, mas não questionam o poderoso armamento químico de Israel e aliados. As questões que ficam são: de onde vieram essas armas químicas? Onde foram fabricadas? Quem forneceu o material? O que são armas de destruição em massa e qual o papel geopolítico que elas desempenham? Essa expressão armas de destruição em massa, ela foi usada em vários contextos, mas ela se firmou com uma definição no primeiro texto da primeira resolução da ONU em 1946, que foi logo em seguida ao lançamento da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. E essa resolução dizia respeito sobre o controle que se deveria ter não sobre as armas, ela fala as armas, mas no início o objetivo que ela se coloca é tendo em vista as novas descobertas da energia nuclear. Em 1948, uma comissão de armamentos, também da ONU, sobre armamentos convencionais, ao iniciar os seus trabalhos, estabelece uma diferença entre aquilo que será o objeto do seu trabalho, que é a arma convencional, e as outras armas, implicitamente as não convencionais. E aí aparece uma definição. A Comissão para Armamentos Convencionais do Conselho de Segurança das Nações Unidas considera em seus trabalhos todos os armamentos e forças armadas, exceto, e aí vem a definição, as armas atômicas e as armas de destruição em massa, e aí aparece a expressão, que devem ser definidas, incluindo as armas de explosão atômica, as armas com material radioativo, que hoje nós conhecemos sob o nome de bomba suja, as armas químicas e biológicas letais e qualquer outra desenvolvida no futuro que tenha as características comparáveis em termos de efeito destruidor àquelas da bomba atômica ou das outras mencionadas, químicas e biológicas. Em 1915, pela primeira vez, na Primeira Guerra Mundial, foram usadas armas químicas pela Alemanha num campo de batalha na Bélgica. E foi o nascimento das armas químicas que está mencionada lá na definição. Apesar de que agentes químicos e agentes biológicos, nucleares não, mas os químicos e biológicos,
já haviam sido utilizados em outras batalhas, em outros conflitos anteriormente. Mas um uso tão indiscriminado como esse que aconteceu na Primeira Guerra, essa foi a primeira vez. E aqui é que nasce o conceito e as armas químicas modernas como nós conhecemos hoje. De 33 a 45 houve o uso de armas biológicas pelo Japão na invasão da Manchúria e logo em seguida, em 45, o Projeto Manhattan, que deu origem à bomba atômica. Então, nesse período de 30 anos, de 1915 a 1945, nós temos o desenvolvimento das tecnologias relacionadas com as armas de destruição em massa. O que aconteceu depois é consequência disto. É uma tecnologia muito desenvolvida e que depende de muitos conhecimentos. Ao contrário do que às vezes a gente lê na imprensa, que o sujeito vai para o banheiro ou para a cozinha de casa e faz uma arma de destruição em massa. E aí eu vou lembrar duas revoluções culturais importantes que têm a ver com isso. Uma é a revolução do Neolítico, onde o homem deixou de ser caçador-coletor e para ser agrícola e fazer a domesticação de animais e plantas. Isto é uma mudança que trouxe mudanças culturais importantíssimas até hoje. E a segunda é a revolução tecnológica, ou a segunda evolução tecnológica também, que é por volta de 1900, que foi exatamente na época onde esses programas se estabeleceram, em que aparecem duas coisas importantes, que são transideológicas, o Taylorismo e o Fordismo. Só para citar um exemplo de vocês, um discurso famoso do Stalin, onde ele diz que a junção entre o Taylorismo, o Fordismo e a Revolução Bolchevique eram a essência do leninismo. Isso nos leva a uma discussão importante sobre a relação entre a técnica e a ética. E eu recomendo para vocês este livro de um filósofo italiano publicado em português, de um filósofo italiano, Umberto Galimberti, que se chama Psique Técnica, o Homem na Idade da Técnica. Ele cita o seguinte: a experiência nazista, e aí acrescento eu, o programa japonês de armas biológicas na invasão da Manchúria, o projeto técnico Manhattan, que levou à bomba atômica, não pela sua crueldade e magnitude, mas justamente pela sua irracionalidade, que nasce da perfeita racionalidade de uma organização para a qual exterminar tinha o mero significado de executar um trabalho, podem ser assumidos como os eventos que marcaram o ato de nascimento da idade contemporânea da técnica. Já que a técnica é condição essencial para a existência humana, é importante não só reconhecer que a experiência nazista e os programas de armas de destruição em massa são eventos que marcam o nascimento da idade contemporânea da técnica, é preciso conhecer e analisar os programas, quais as circunstâncias, características históricas, políticas, culturais e sociais que esses eventos germinaram e se desenvolveram, e, sobretudo, avaliar as respostas que estão sendo dadas para esses desafios impostos pela idade contemporânea da técnica, principalmente no que diz respeito ao novo padrão de relação que surgiu entre o homem e o mundo que habita, e conscientizar as novas gerações, principalmente os jovens universitários, sobre o totalitarismo técnico transideológico dissimulado e embutido no funcionamento do mundo contemporâneo. A aula pública volta daqui a pouco. No próximo bloco, Roque Monteleone responde à questão do correspondente do Opera Mundi em Moscou.